E eu quero trazer mais um trecho que vai nortear a próxima etapa aqui da nossa discussão, pessoal, quando o ministro Luiz Fux questionou a competência do Supremo Tribunal Federal para estar conduzindo os trabalhos que estão nesse momento. Vamos lá. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. É o gancho perfeito aqui para a gente seguir mergulhando aqui em tentar entender a questão de qual era afinal de contas, qual era o foro ideal, o foro devido a todos os réus envolvidos, principalmente o ex-presidente Bolsonaro. Aninha Beatriz Rich, da forma mais técnica e precisa possível, o que você concluiu dessa discussão? André, vamos lá. Eu não sou criminalista, mas vou tentar dar minha visão de uma pessoa que estudou direito ao longo da vida. Por favor. Primeiro princípio que a gente tem, um dos mais fundamentais da nossa Constituição, é a questão da possibilidade de ampla defesa por parte do réu. O que tem uma circunstância especial ao se considerar um procedimento criminal, penal, em que eu discuto a liberdade daquele que está sendo acusado. Então, a partir do momento que eu tenho qualquer discussão a respeito do foro, e um foro é um que não permite recurso, que não permite revisão, e outro vai permitir um acesso mais amplo à defesa, porque tem várias instâncias em que a pessoa pode alcançar uma decisão. E veja bem, não estou dizendo que se a gente levasse essa discussão para a primeira instância, a gente fugiria do STF, porque eventualmente chegaria ao Supremo Tribunal Federal toda essa questão. Então a gente já começa por aí. Se existe uma dúvida, e eu acho que nesse caso existem argumentos de ambos os lados para você atrair a competência, se existe essa dúvida, ao meu ver, pela questão fundamental de ampla defesa do réu, a gente tinha que jogar isso para a primeira instância. E se a gente jogasse, talvez a defesa tivesse tido mais tempo, tivesse tido uma instrução processual que fosse mais rigorosa, mais transparente do que a que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. E que espanta até pela duração do processo, porque quem trabalha na área jurídica sabe quanto tempo a gente demora para conseguir instruir um processo criminal dessa magnitude. Então eu acho que a gente já começa por esse ponto, da ampla defesa dos réus. E aí se começou por esse ponto, vamos seguir explorando os próximos pontos com o Mano Ferreira, por favor. Marinho, esse é um ponto que eu acho realmente escandaloso, porque um Estado de Direito, uma democracia liberal, precisa funcionar com regras estáveis e previsíveis. Ou seja, a gente não pode ficar mudando de entendimento sobre a extensão do foro privilegiado de tempos em tempos, a cada carnaval. Isso realmente é algo que prejudica a estabilidade, o império da lei e até mesmo a confiança da sociedade nas instituições. E, nesse sentido, me chama a atenção, porque nós tivemos recentemente essa discussão no Supremo Tribunal Federal 2 vezes com a mudança de entendimento muito rapidamente. Exatamente. Num momento em que, primeiro, traria um benefício para o então presidente Lula e agora traz um prejuízo, na verdade, antes... Prejuízo para o presidente Lula. Isso. Um prejuízo para o presidente Lula antes e agora um prejuízo para o presidente Bolsonaro. Então, lá atrás, vale dizer, quem que mudou de posição? Por favor, Mano Ferreira. O ministro Alexandre de Moraes, em 2018, ele era contra a tese do foro privilegiado. Aí agora ele se tornou a favor do foro privilegiado. O ministro Dias Toffoli, ele era contra a tese do foro privilegiado. Agora ele é a favor do foro privilegiado. O ministro Gilmar Mendes, ele era contra o foro privilegiado em 2018. Agora ele é a favor.
E o ministro Roberto Barroso era contra o foro privilegiado. E agora ele é a favor. Então são mudanças de posições que, na minha visão, são injustificáveis. Não houve uma mudança constitucional que permitisse haver uma mudança de entendimento. O que houve foi a mudança do vento político. E isso, de fato, é escandaloso e precisa ter a reação da sociedade, como, aliás, nós sempre fizemos aqui, para que esse tipo de situação não aconteça com tanta normalidade. O mesmo vale para daqui a alguns anos, quando os ventos mudarem e provavelmente a gente acabar vendo a revisão de aspectos do processo para mudar o resultado. A regra é clara, simples e cristalina. Para quem não exerce cargo público, portanto, não tem foro privilegiado, logo deveria ser julgado nas instâncias inferiores. Não é tão difícil. E desculpa, a Constituição, sinceramente, pessoal, não deveria estar passível de debates nesse sentido. Não dá para querer reinventar a Constituição a cada julgamento. E quem faz isso não é juiz, é roteirista de novela. E o ministro Luiz Fux deixou claríssimo também que não vai se prestar esse papel. André, exatamente, não depende da interpretação. Eu falei os ministros que mudaram de entendimento, acho que é justo destacar os que mantiveram o entendimento. Por favor. A Carmen Lúcia manteve a mesma posição entre 2018 e agora. A próxima a votar. Contra. O ministro Luiz Fux também manteve o seu entendimento sobre o foro, apesar de não ter trazido essa questão na hora de votar sobre os condenados do 8 de janeiro. Mas aí também quer o quê? Fica 20 horas lá argumentando? E o ministro Edson Fachin, que também não mudou de posição entre 2018 e agora a respeito do foro privilegiado. Posso só fazer um aspecto sobre o comentário, sobre o aspecto social de tudo isso que a gente está discutindo? Eu acho que assim, a gente tem um país extremamente polarizado, a gente não cansa de falar sobre isso, e a gente tem um momento em que a gente não consegue trazer lógica e razoabilidade para grande parte dos argumentos que a gente está discutindo. Então, veja, o ministro Luiz Fux, ele traz essa questão da incompetência do STF. Mas o Mano coloca aqui, ele trouxe essa questão, na minha opinião, de forma totalmente extemporânea. Porque a gente está, sei lá, 1 ano discutindo este julgamento semanalmente. A gente está perdendo tempo da nossa sociedade, perdendo tempo do Poder Judiciário, do próprio Legislativo, que fica discutindo formas de tentar, de alguma forma, pautar anistia, não pautar anistia, quando este aspecto é talvez o mais fundamental de todos. Então, por que nós, como sociedades, não encontramos caminhos para trazer um pouco mais de razoabilidade e celeridade em discussões como essa? Porque a gente perdeu 1 ano de dinheiro público, a gente perdeu 1 ano de assunto, de pauta, por algo que me parece ser uníssono, que é a falta de competência do STF para esse julgamento. Então, veja, aonde nós vamos parar como sociedade se a gente não encontrar caminhos para, de alguma forma, colocar mais objetividade em questões como essa? Trazer, por exemplo, dados como esse que o Mano trouxe. Por que de 2018 para cá tantos ministros mudaram de entendimento? E veja, não é que mudou o ministro, mudou o entendimento do mesmo ministro. A gente precisa ter um pouco mais de objetividade nesse aspecto.